dando sequência, no item 24, eu vi a diferença dos demais processos é que a parte alega que houve erro material nas declarações eletrônicas de compensação transmitidas. E da mesma forma que os demais, apenas alega e não comprova nada, apesar de intimada. Essa é a diferença para os demais. A alegação é outra, que o processo foi julgado em outro momento. Então, no mesmo sentido que os demais, por ausência de prova por parte do contribuinte com relação a isso. Né? Algum esclarecimento, podemos já... Então, Pedro? Com o relator. Cíntia? Com o relator. Renan? Com o relator. Renata? Com o relator. Lara? Com o relator. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o 24, da mesma forma que o 25, 26, 27 e 28 do mesmo contribuinte. Agora, o próximo item é o... Opa, volta aqui. É o 29, Fábrica Carioca de Catalisadores, do 29 ao 33, relatoria da Renata. Renata, são iguais? Não são iguais, presidente. Ok, então vamos por partes. 29, então. Junto com a nossa carioca, caiu esses processos? Não é? Eu também tinha me dado conta, mas é verdade. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo primeiro mesmo, depois eu vou fazer uma alteração da ordem do julgamento, mas eu aviso a vocês. Vamos começar por esse primeiro mesmo, que é o número 29, né? É o 29 que é o primeiro, vamos a ele. Trata-se de pedido de compensação, formulário transmitido em 9 de abril de 2004, para fins de utilização de saldo credor de IPI, apurado no quarto trimestre de 2003, na forma do artigo 11 da Lei 9779/99, no valor de R$ 159.706,04. Renata, você me desculpe, qual dos dois que você está lendo? Que tem dois itens 29, um é novo, outro é novo STEP. Ah, não, dentro, eu deixei o STEP lá, que se alguma coisa acontecer com esse, eu tenho outras opções. Ah, tá, não, então beleza, é porque eu juntei tudo numa mesa, então é o novo, né? Isso, a pastinha STEP que eu coloquei é porque tem uma série de coisas aqui que pode ser que dê discussão, eu tenho algumas outras opções. Beleza. Então, vamos lá. Então, todo mundo com o voto certinho aberto, então? Então, vamos lá. Trata-se de pedido de compensação, né? Bom, em 7 de novembro de 2008, mediante despacho decisório de folha 88, a compensação foi homologada parcialmente, sendo reconhecido o crédito de 34.249,55, pelos seguintes motivos: constatação de um saldo credor passivo de ressarcimento inferior ao valor pleiteado, constatação de utilização integral ou parcial na escrita fiscal do saldo credor passivo de ressarcimento do trimestre em período subsequente até a data de apresentação do PDC. A recorrente aduziu manifestação de conformidade, em síntese, que cometeu equívoco no preenchimento da DECOMP, objeto deste processo, e uma outra DECOMP, objeto de um outro processo, nas quais constavam indevidamente no campo outros débitos, valores que deveriam ter sido escriturados na linha ressarcimento de créditos, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a totalidade dos créditos pleiteados. A DRJ acatou o pleito do contribuinte e deu provimento à manifestação de inconformidade para reconhecer o direito creditório de R$ 125.456,49, relativamente ao quarto trimestre de 2003, a ser utilizado para homologar a compensação declarada por meio da DECOMP final 4700, até o limite do direito creditório reconhecido no voto exarado. A decisão recorrida possui a ementa abaixo colacionada, cientificada, então, dessa decisão em 18 de 3 de 2003, conforme, então, o aviso de recebimento de folha 150, a contribuinte apresentou recurso voluntário na data 17 de 4 de 2013. A recorrente aduz que a DRJ reconheceu a totalidade de seu direito creditório no valor originário informado à DECOMP, razão pela qual, procedida a compensação, não deveria restar qualquer saldo de imposto a recolher. Contudo, cobra-se da recorrente um montante de R$ 2.607,84, que, acrescido de juros e multa, soma o valor de R$ 5.902,57. Desta forma, solicita que seja esclarecido, com base na decisão existente
e o crédito tributário a compensar, se há saldo de imposto a recolher, e após a revisão do pedido e consertado o equívoco, seja autorizada a compensação integral objeto do pedido postulado, sem qualquer pagamento adicional. É o relatório, passo ao voto. Nos termos do relatório, verifica-se a defetividade do recurso voluntário, bem como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, estando, portanto, em seu conhecimento do mérito. Trata-se, então, de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ, que, ao apreciar a manifestação de inconformidade, reconhece integralmente o direito creditório pleiteado pela contribuinte. O sujeito passivo, ao ser notificado sobre a procedência de seu recurso, recebe junto a ele carta de cobrança no saldo remanescente de débito, conforme folhas 172 a 173 dos autos. Assim, conformado com a tal cobrança, que de fato aparência divergência com o conteúdo da decisão da DRJ, o contribuinte recorre ao CARF por meio do competente recurso voluntário para que seja obstado de qualquer cobrança relativa ao presente processo. Como esclarecido no relatório, a recorrente não se insurge contra o teor do acordo da DRJ, mas sim sobre o valor de R$ 5.902,57, que fora cobrado em liquidação de julgado pela DRF de origem após o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado. Vejamos. Em que pese a aparente contradição entre a decisão da DRJ e o valor residual cobrado da recorrente após liquidação de julgado, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido, pois carece ao CARF competência para sua apreciação. Explico. A contribuinte apresentou manifestação de conformidade processada e julgada pela DRJ que acolhe integralmente sua manifestação, reconhecendo totalmente seu direito creditório. Na sequência, os autos foram remetidos à DRF de origem para liquidação de julgado, momento em que se analisa a composição entre débitos e créditos indicados na DECOMP. Posto isso, vê-se que se encerrou o litígio quanto ao objeto desse processo, ou seja, o direito ao crédito pleiteado, que restou integralmente conhecido pela DRJ. Portanto, não há mais o que se discutir nesse processo administrativo, já que satisfeito seu objeto. Destaca-se que foi na etapa seguinte de liquidação do julgado que se apurou o saldo de débito a pagar e resultou na cobrança do valor de R$ 5.902,57, ora rechaçado pela recorrente. Nessa situação, cabe ao contribuinte solicitar revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos efetuados. É exatamente nesse sentido, a orientação parecer normativo COSIT, RFD, número 2 de 2016, que apesar de tratar da decisão cujo provimento foi parcial, o raciocínio se amolda perfeitamente ao caso dos autos. Confira a ementa abaixo transcrita. Vou ler só um pedacinho aqui. Não existe recurso contra a liquidação pela unidade reparatora de decisão definitiva em processo administrativo fiscal, julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em vista a coisa julgada material incidente sobre a lide administrativa, sem prejuízo da possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos efetuados. Desta feita, no presente caso concreto, e não existe litígio a se compor. Vê-se, portanto, que o sujeito passivo carece de interesse de recorrer ao CARF, de modo que o presente recurso voluntário não merece ser conhecido. Diante disposto, não conheço do recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok, esse é o 29, né? 29. Beleza. Questões? Não? Eu ia fazer uma sugestãozinha só para Renato, mas é coisa assim. Vê se você concorda, Renato. Na primeira página do voto, você fala por meio do competente recurso voluntário. Eu tiraria, porque você não está conhecendo, né? Então não é competente. Aonde que está aí? Preciosismo, tá? É preciosismo, não muda nada. Na página 3, tem lá o mérito, aí o terceiro parágrafo. Assim, conformado com tal cobrança, porque a gente sempre fala do competente, né? Mas nesse caso, eu acho que... Não tem problema, posso tirar. Sem problema nenhum. E também preciosismo, na parte que você fala na página seguinte, que encerrou o processo administrativo, eu colocaria em uma linha, assim, que não tem recurso de ofício, por causa do valor de alçada. Porque, eventualmente, se tivesse recurso de ofício, a gente poderia até falar, entendeu? Mas acabou mesmo, você está certinho, acabou. Justamente porque não tem recurso de ofício. Só complementar isso em uma linha, assim, para ficar bem explícito que acabou mesmo, né? Tá.
Eu perguntaria aí se o caso da diferença não decorre da imputação de multas e juros pela apresentação de DECOMP após o vencimento do tributo, porque normalmente o que ocorre é quando o contribuinte apresenta a DECOMP e o tributo já está vencido, ele não calcula, muitas vezes ele não calcula as imputações, né, os acréscimos legais. Só que tem um cabimento, é como se fosse um pagamento normal. Então, cabe a multa, cabe juros, e ele não prevê. Ele bota o crédito dele 100, aí bota o débito dele 100. E aí, quando vai acontecer, o sistema vai fazer o cálculo, ele não colocou, tem que ver o DECOMP, se ele não calculou e se fez a compensação aí de débito vencido. Se ele fez a compensação de débito vencido, a diferença provavelmente está nesse ponto aí. Essa diferença que ele está acusando, né? Eu ainda não abri o processo, mas acontece muito isso, entendeu? Então, eu creio que seja essa a diferença. Provavelmente, cara, deve ser isso sim. Até quando eu estava analisando, eu até tive dúvida com relação a esse processo especialmente, porque o valor da diferença é tão pequenininho, porque me pareceu até que, de fato, o crédito dele não teria sido integralmente conhecido. Mas até depois verificando, pode ser problema, de fato, de... Com certeza. Eu tenho quase certeza que ele compensou o débito vencido. Se ele compensou o débito vencido, quando o sistema foi fazer a operação, ele deu essa diferença em desfavor dele. Entendeu? E aí, nesse ponto, eu acho que não é um não conhecimento. Aí precisa ver, e realmente aí teria que entrar no mérito, porque são duas coisas que a DRJ e que o despacho decisório decide. Primeiro, ele decide sobre o crédito. Vamos dizer, a nomenclatura padrão do despacho decisório. Ele se manifesta sobre o crédito, ele diz que o crédito existe ou não, e item seguinte, ele fala na homologação. Então, os débitos, aí ele passa para os débitos. Os débitos são compensados ou não. Então, são dois itens que são analisados tanto pela DRF como só para a DRJ nesse sentido. Ou ele tem que manifestar sobre o crédito e tem que manifestar sobre a quitação dos débitos, sobre a compensação. Então, eu acho aí, no meu entendimento, né, com toda assim, a vênia, eu acho que aí teria que verificar se houve débito em atraso apontado e aí acho que teria que entrar no mérito. Eu acho que aí não cabe não conhecer, assim, na minha opinião. Assim. E aí, Renan? Nesse caso, essa questão do débito em si, pelo que eu vejo, a DRJ ela decidiu por deferir integralmente o crédito, compensando-se, né, até o limite do crédito. São as decisões que normalmente são dadas em instâncias de julgamento. E essa questão de inclusão de débito em atraso no momento da liquidação, eu creio que esse não é objeto de julgamento que o CARF realiza, né? Essa questão da liquidação em si, como a relatora, vai caber ao contribuinte com a unidade de origem. O litígio em si não se refere a essa parte da liquidação. A decisão, o litígio ele já foi resolvido pela DRJ, né? Defiro integralmente o crédito e que seja compensado no limite do crédito deferido. Agora, se o contribuinte acabou por incluir um débito em atraso, eu não entendo que isso deveria ser conhecido para julgamento. É por isso que eu estava pedindo a palavra, por causa do item 1, que a relatora coloca que não conhece, mas no item 1 diz que preenche os requisitos resultando em seu conhecimento. Estou falando do item 1 que vai conhecer... Tem razão, eu esqueci de alterar ali. Eu creio que, para mim, a essência do voto não diz. A decisão da DRJ é muito clara. Reconheço o crédito para que seja compensado no limite do crédito reconhecido. Então, não tem por que a gente ficar discutindo a eventual declaração de débito indevido do contribuinte. Isso aí ele declarou na DCTF, declarou no PERDECOMP.
E isso é objeto até do próprio processo de débito, né, que nem sobe para o contencioso aqui no CAF, ele permanece na DRF, enquanto só o processo de crédito percorre o litígio administrativo. Então, para mim, a decisão da relatora, eu não vejo como falar. Mas, no caso aí, o contribuinte não tem ciência do que, porque nem ele está entendendo o que aconteceu. Por que não está compensado? Entendeu? Porque então, uma decisão da TRJ fica pela homologação parcial. Porque não homologou todo o débito, ficou débito em aberto. Porque homologar até o limite do crédito, pode homologar total ou pode homologar parcial. Não é certo que é homologação total, não. Acontece essa discussão na hora de escrever o resultado aqui, né, presidente? O presidente às vezes até coloca, a gente está dando provimento total, porque a gente está dando crédito, a gente não está dando R$ 375,87, né? A gente está dando crédito. Mas, então, talvez o termo melhor não fosse dar provimento total mesmo. Mas eu acho que o que o Renan está colocando, que é como a gente costuma tratar aqui, né, é que os órgãos judicantes do processo administrativo, seja a DRJ, seja o CARF, não têm a obrigação de dar uma decisão líquida. Sim. Né? Então, o número, a vírgula, vai ficar necessariamente para liquidação. Então, assim, normalmente o que eu vejo é a gente fazendo da maneira que a relatora está propondo mesmo. Nunca vi nada diferente, Lara. Eu entendi a sua colocação, mas eu acho que é como a coisa funciona na prática, assim, sabe? Dessa conversa instância administrativa, DRF, na hora da liquidação, sabe? Cíntia, eu gostaria de falar. Cíntia. Tá mudo. Com relação ao questionamento do Mário, a Renata, ela bem destacou aqui esse parecer normativo POSIT 2/2016, né, que não cabe recurso sem prejuízo da possibilidade de pedido de revisão. Acho que aqui já está bem esclarecido que tem urgência, pode ocorrer no meio de pedido de revisão. Isso não vai acarretar prejuízo ao contribuinte, no caso. Vamos pro voto, gente. Mais algum, Renato? Você tá o som ruim, Renato. O som tá ruim. Não está dando para escutar direito? É porque o fone não está funcionando. Foi até objeto de um artigo do Conjur, só que os colegas estavam até discutindo no CAF, que foi aceito numa das câmaras superiores a possibilidade de discussão do débito. Eu lembro que foi uma matéria muito confusa, surgiu muita, não nem confusa, controvérsia, na verdade. Teve muita controvérsia nesse caso, porque grande parte dos colegas entendiam, não, a gente não tem que aqui trazer o débito para o CAF para apreciar ele. A gente aprecia aqui o crédito. Porque eu lembro que até um dos colegas questionou a relatora desse acordo que foi publicado nesse artigo, falando, tudo bem, o crédito é de COFINS, mas o débito é de RPJ. Então, nós aqui na terceira sessão vamos ter que agora também passar a apreciar o IRPJ. Então, é só para destacar um pouco dessa controvérsia existente, essa questão de discutir o débito no CAF é uma decisão recentíssima, até certo ponto isolada. Eu entendo que não cabe ao CAF trazer o débito para julgamento aqui, não é o caso, a gente não vai discutir a liquidação, o crédito que o contribuinte pleiteou, que é o que está em litígio, está deferido, e eventualmente ele declarou um débito sem os juros, sem algum tipo de correção, a liquidação vai cuidar disso muito bem, e se ele não está satisfeito com essa liquidação, ele apresenta a revisão, que é a instância que vai conseguir esclarecer o que aconteceu. Porque a gente atrair para o CAF essa competência, nós vamos ter que primeiro baixar em diligência e perguntar, DRF, o que foi que aconteceu? Não foi esse juros. Então, nós vamos ter um intermediário para explicar a liquidação do acórdão para o contribuinte, sendo que não necessita esse intermediário, né? Tudo bem que esse parecer é feito pensado
nas decisões do CARF, mas eu acho ele plenamente aplicável ao caso, tá? É o meu pensamento. Ok, gente, então vamos para o voto então agora. Pedro? Eu vou acompanhar a relatora, presidente. Tá. Então a decisão ficou não conhecimento, né, Renata? Isso. Ok. Isso. Então, Pedro acompanha a relatora. Cíntia? Eu acompanho a relatora. Renan? Com a relatora. Lara? Eu dou conhecimento para negar provimento, presidente. Você abre divergência, ok. Sim. Sabrina? Acompanha a relatora. Thaís? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora, então acordam os membros do colegiado por maioria de votos e não conhecer do recurso. Deixa eu anotar aqui. Vencida a conselheira Lara, que conhecia do recurso e negava provimento. Ok. Então, esse é o 29. Então, podemos seguir o... Agora eu queria que vocês abrissem o 32, por favor. O 32 será uma proposta de resolução, mas vamos lá. Trata-se também do pedido eletrônico aqui é ressarcimento, associado à declaração de compensação, transmitido em 19/7/2007, relativo ao aproveitamento do crédito IPI, apurado no quarto trimestre de 2002, no valor de 176.570, agora de 2002 aqui o período, né? Lá era 2003. 576,54. Em 3 de agosto de 2010, mediante parte decisória de folha 6, o pedido não foi homologado pelos seguintes argumentos. Valor do crédito solicitado, aí está aqui, 176. Valor do crédito reconhecido, ele reconheceu 49.596,19. E o valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado utilizado em razão dos seguintes motivos. Contestação de que o saldo credor passivo de ressarcimento é inferior ao pleiteado e constatação de utilização integral, assim como o outro parecido, né? Na escrita fiscal, o saldo credor passivo de ressarcimento períodos subsequentes ao trimestre de referência até a data da apresentação da declaração. Ocorrência da glosa de crédito considerados indevidos em procedimento fiscal. O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologado parcialmente a compensação declarada de número 6582, que é objeto de outro processo, assim como a 4334 também. Não há valor a ser restituído, ressarcido para os pedidos de ressarcimento, restituição apresentado na DECOMP 0710, que é o objeto deste processo. A recorrente aduziu em manifestação de inconformidade, em síntese, que a administração fazendária glosou crédito de SPI referente às vendas não concretizadas. Ela juntou notas fiscais comprobatórias das devoluções das folhas 30 a 61 dos autos. Entendeu a fiscalização que não há previsão legal para compensação de crédito IPI, que a suplicante veio a recolher sobre vendas que não se efetivaram. Mas não explica o porquê das notas no montante 59.231,44, procedendo à glosa de 126.980,35. A manifestante dedica-se à fabricação de catalisadores eolíticos para craqueamento catalítico e, é até difícil ler isso aqui, leitos. Bom, ela tem essa classificação fiscal, em parque instalado nessa cidade, no Distrito Industrial de Santa Cruz, por conta do que é contribuinte do IPI. Atendendo às encomendas do Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, a manifestante enviou os catalisadores de sua fabricação para distintas refinarias localizadas no país, como se vê das notas fiscais juntadas. Sucede, porém, que por problemas operacionais nas refinarias da Petrobras, não se permitiu que os catalisadores pudessem ser entregues, motivo porque as mercadorias retornaram à sede da manifestante, sem que a operação chegasse a ser concretizada. Junto às notas de devolução, onde se encontram regularmente descritas as devoluções procedidas.
cumpriu todos os requisitos legais para o aproveitamento do crédito, observando rigorosamente as normas fiscais em vigor, notadamente o artigo 231 do RIP 2010. Por fim, postulo o reconhecimento do direito creditório decorrente da operação mercantil não realizada, com a comprovação da devolução das mercadorias, com a consequente compensação integral dos valores pleiteados, sob pena de apropriação indébita da fazenda. A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, porém destacou, em resumo, que nem todos os créditos IPI são passíveis de ressarcimento, mas somente aqueles determinados no artigo 11 da 9779 de 99, ou seja, somente poderá ser ressarcido o IPI pago na aquisição de matéria-prima, produtos intermediários, material de embalagem aplicado na industrialização, situações que não se vislumbraram no presente caso, no caso analisado. Contudo, salienta que mesmo os créditos derivados das devoluções, mesmo que os créditos das devoluções pudessem influir na apuração do menor saldo do credor ressarcível, a prova do direito de devolução e retornos é feita pelo registro de saídas, pelo livro de registro de produção, estoque ou controle equivalente, que não foram juntados pelo contribuinte. O bônus da prova, então, seria do contribuinte, não existindo os documentos hábeis que comprovem o alegado, a glosa foi mantida. A decisão recorrida tem a ementa abaixo relacionada, cientificada desta decisão em 7 de maio de 2015, conforme o aviso de recebimento de folha 229, a contribuinte apresentou recurso voluntário na data de 28 de 5 de 2015. A recorrente reitera os argumentos da manifestação de inconformidade acima enumerados e, nada obstante a documentação que instruiu a manifestação, junta em seu recurso cópia das notas fiscais de entrada dos produtos devolvidos pela Petrobras, as folhas 258 a 266 dos autos, bem como folhas dos seus livros de registro e controle de produção e estoque, as folhas de 258 a 266. Alegra que o livro de registro de entrada da mercadoria encontra-se no poder da fiscalização, conforme termos de diligência. Eu não botei aqui o número, mas eu coloco as folhas já. Porque a recorrente não teve condições de apresentar as folhas do registro de devolução das mercadorias objeto das notas fiscais apresentadas. Desta forma, como a DRJ rechaçou seu pleito por ausência de provas, requer nova análise de seu crédito a fim de se adentrar à realidade dos fatos, conforme juntada aos autos, em conformidade com o sinalizado pela própria decisão recorrida. É o relatório. Passo ao voto. Nos termos, então, do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como preenchimento de requisitos, resultando de seu conhecimento. Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo de diligência para verificar a validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo. Como esclarecido no relatório, o acordo recorrido usa como fundamento de decidir o ônus da prova do contribuinte em comprovar seu direito creditório e indica os documentos que entendem suficientes a tal prova. Em recurso voluntário, a recorrente junta 1. A cópia das notas fiscais de entrada dos produtos devolvidos pela Petrobras, bem como folhas do seu livro de registro de controle de produção e estoque, e fez provas de que o seu livro de entrada e saída está em poder da fiscalização. As folhas estão aqui, 267 e 269. Razão pela qual não promoveu a juntada da cópia de tais folhas. Assim, uma vez que o contribuinte trouxe elementos que sugerem a existência de tal crédito, entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente momento. E respeito, então, o princípio constitucional contraditório para a defesa, na busca da verdade material que rege o processo tributário, é cabível, então, utilizar a recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado. Aqui, importante salientar que não cabe ao CARF suprir deficiência probatória em sede de compensação, observa-se, porém, que a unidade de origem nem a DRJ se pronunciaram sobre a documentação era apresentada pelo contribuinte, que podem impactar diretamente na apuração dos valores envolvidos no seu pedido de compensação. Aqui eu trouxe de novo que as autoridades administrativas não poderiam deixar de analisar a materialidade dos débitos e créditos de compensação, caso contrário, estaria comprometida a própria regularidade do processo administrativo de restituição e compensação, cuja consequência seria a nulidade de tais autos, na forma do artigo 59, inciso 2º do decreto 70235 de 72.
Diante de tais considerações e à luz do artigo 29 do Decreto 7235, propõe a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem intime a recorrente para apresentar cópias de documentos fiscais e contábeis, notas fiscais de entrada e saída, entendidos como necessários à fiscalização, possa confirmar o direito creditório, tomar devoluções e recolhimento, além daqueles já juntados aos autos desse processo, e elaborar relatório fiscal conclusivo, considerando os documentos e esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pela contribuinte justificam o crédito pleiteado, e realizando a efetiva análise quanto à validade do crédito informado e a possibilidade de seu reconhecimento do presente processo. Concluída a diligência, antes do retorno ao processo ao CAF, intimar a recorrente para que, se for de seu interesse, se manifeste prazo de 30 dias. É como propõe a presente resolução, presidente. Ok. Alguma observação? Podemos ir para o voto, então, gente? Então, Pedro? Acompanha a relatora, presidente. Cíntia? Eu acompanho a relatora. Renan? Relatora. Lara? Acompanho, presidente. Sabina? Acompanho. Thaís? Com a relatora. Eu também acompanho. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Agora eu peço para vocês abrirem o número 33. Ok. Vou proceder aqui a leitura do relatório. Trata-se de declaração de compensação, final 8195, formulário transmitido no dia 13 de novembro de 2007, folhas 2 a 7, visando a compensação de crédito de PI, decorrente de pagamento indevido ao maior, realizado na competência de outubro de 2002. Sendo utilizado nesta DECOM parcela do saldo do crédito original no valor de R$ 28.364,93. O crédito original é de R$ 421.651,66, utilizado parcialmente na DECOM final 9183. O crédito original da data da transmissão era de R$ 223.580,83, que atualizado totaliza o valor de R$ 403.116,24. Em 7 de 10 de 2009, mediante despacho decisório de folhas 10, a compensação não foi homologada pelos seguintes motivos. O crédito analisado está limitado ao valor do crédito original na data da transmissão, informada a DECOMP, correspondente a R$ 223.580,83. Valor do crédito original reconhecido, nesse caso foi nada, e a partir das características dos DARFs discriminados a DECOMP, assim identificado, foram localizados um ou mais pagamentos em saldo reconhecido em compensação com débitos informados em DECOMP. Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página para diante do exposto, não homologa a compensação pleiteada. A recorrente aduz em manifestação de inconformidade o seguinte: a partir de outubro de 2002, com vigência do decreto 4396 de 2002, a alíquota do IPI aplicável aos produtos industrializados, cujo ICM está destacado, produzido pela empresa, foram reduzidos de 10 a 0, permanecendo assim até então sob a vigência do decreto 4542 de 2002, que, embora a alíquota tenha sido reduzida a 0, continuou a promover o recolhimento do IPI, calculado com a alíquota de 10%, até o último decênio de maio de 2003, que faz jus à restituição do IPI recolhida indevidamente, mediante diversos DARFs de outubro de 2002 a junho de 2003, totalizando um indébito de R$ 7.948.871,21. Que a restituição do indébito pode ser realizada via compensação na forma da 9430, artigo 74. E diante das particularidades do tributo, cujo encargo financeiro foi suportado pela Petrobras, obteve desta a autorização expressa para promover a restituição do indébito. E junto aos autos, tais autorizações, entre folhas 18 a 112, que em meados de 2009 sofreu procedimento fiscalizatório e a administração fiscal reconheceu o direito pleiteado. Junta, então, aprova a folha 113 a 316, que aparentemente problemas decorrentes na transmissão da DCTF, à época, podem ter levado a administração fazendária a deixar de reconhecer o crédito de IPI, representado pelo DARF glosado. Por fim,
fim, reitera a compensação integral do crédito pleiteado. A DRJ, apesar de reconhecer que a manifestante aparentemente trouxe aos autos prova do indevido recolhimento, assim como autorização para pedir a restituição do adquirente, entendeu pela improcedência da manifestação de inconformidade, tendo em vista o decurso do prazo prescricional para pleitear a restituição do indébito nos termos dos dispositivos 165 a 168, ambos do CTN, dizendo que o prazo para tal é de 5 anos da data da extinção do crédito tributário. A decisão recorrida possui a seguinte emenda, conforme está aqui abaixo colacionado. Cientificada dessa decisão, em 7 de maio de 2015, conforme o aviso de recebimento de folhas 455, a contribuinte apresentou o recurso voluntário na data de 22 de maio de 2015, pugnando pela nulidade do acordo recorrido para ser deferida a compensação tributária devida. É o relatório, passo ao voto. Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso voluntário, bem como o preenchimento de requisitos de admissibilidade resultando em seu conhecimento do mérito. Como visto no relato acima, a DRJ afirma que, ainda que a contribuinte conseguisse provar o seu direito de crédito, o prazo para exercer tal direito já havia se expirado. Leia pequeno trecho da decisão recorrida. Pois bem, consta dos autos que esse processo de crédito na DECOM foi transmitido em 13 de 11 de 2007, sendo que o pagamento indevido foi efetuado em 8 de 11 de 2002, ou seja, já em 12 de 11 de 2007. O contribuinte tinha perdido, então, o direito de pleitear a repetição do indébito, considerando aí ele colaciona abaixo, no voto dele, a redação do 6869 do CTN. A recorrente apresentou recurso voluntário visando a declaração de nulidade do acordo recorrido para que a compensação pleiteada seja deferida e analisados os fundamentos de sua manifestação de inconformidade. O contribuinte alega, em resumo, que em 5 de setembro de 2007 ajuizou medida cautelar de protesto visando interromper a prescrição da pretensão à repetição ou compensação relativa a valores recolhidos indevidamente a título de IPI, entre os quais os indébitos ora discutidos. O processo do processo judicial tomou o número 2007-5101-022-672-6, tramitando na 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, com deferimento do requerido. Apresenta para tal certidão de objeto e pé do processo, conforme folhas 481 a 482, e cópia da inicial e das decisões judiciais das folhas 483 a 504, que comprovam o deferimento do pleito da contribuinte com decisão transitada em julgado em 10 de 10 de 2014, de acordo com consulta por mim realizada no sítio da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Com efeito, entende a recorrente que a decisão recorrida merece ser revista, a fim de se adequar à realidade existente, conforme documentação comprobatória postada aos autos. Vejamos. O ponto crucial que levou à improcedência da manifestação de inconformidade foi o decurso do prazo prescricional de 5 anos, a inércia do contribuinte para pleitear a restituição do indébito. Sem maiores delongas, é de notório conhecimento que a Lei Complementar 118/2005, no tocante à contagem do prazo prescricional para restituição de indébitos de tributos lançados por homologação, inovou o ordenamento jurídico e, durante muito tempo, existiu grande debate sobre o termo inicial de aplicação do prazo quinquenal da prescrição ao invés do decimal. O STF, em sede de recuperação geral, conforme o RS assinalado, entendeu que para as ações ajuizadas até 9 de 6 de 2005 deve ser aplicado o prazo decimal e, a partir de então, o prazo quinquenal. Nada obstante, o tema se encontra simulado com efeito vinculante nos termos do artigo 75, parágrafo 2º, anexo 2 do ICAR, por esse egrégio Conselho Administrativo, conforme súmula 9, abaixo colacionado. Portanto, a contrário senso, os pedidos de restituição via administrativa realizados após a data de 9 de junho de 2005 devem obedecer à prescrição de 5 anos a contar de cada pagamento indevido. Exata situação do caso ora analisado. No processo em estudo, a transmissão da DECOM se deu em 13 de 11 de 2007, após a data de 9 de julho de 2005, e o pagamento indevido em questão
se deu em 8 de 11 de 2002. Então, o prazo fatal para se pleitear a restituição administrativa teria se findado em 8 de 11 de 2007. Nessa perspectiva, vê-se que ocorreu a prescrição da pretensão de restituição dos valores eventualmente recolhidos indevidamente, razão pela qual perde o objeto qualquer argumento de mérito. Contudo, a recorrente trouxe aos autos elementos que sugerem a existência da interrupção da prescrição à restituição de indébitos de IPI, tendo em vista a ação judicial ajuizada para esse fim, e segundo certidão de objeto e pé, constante dos autos, assim como da inicial e das decisões judiciais colacionadas, verifiquei que foi deferido com trânsito julgado o protesto interruptivo de prescrição visado pela contribuinte, conforme teor da certidão, abaixo extraída dos autos do processo, conforme folhas 481 a 482, que eu coloquei aqui para facilitar a leitura de vocês. A medida cautelar de protesto interruptivo somente tem validade se é ajuizado antes de decorrido o prazo prescricional, no caso, para repetição de indébito. Deixa eu arrumar aqui. Então, se o indébito cuja restituição se procede é de 8 de 11 de 2002, o prazo prescricional de 5 anos terminaria em 8 de 11 de 2007. Como a ação foi proposta antes dessa data, 5 de 9 de 2007, o protesto interruptivo é eficaz para o caso dos autos. Assim, como a ação foi ajuizada em 5 de setembro de 2007 e deferido o pleito para reconhecer a interrupção da prescrição para fins de restituição de indébitos de IPI no período hora analisado, outubro de 2002, a prescrição interrompida faz nascer, a partir de 5 de setembro de 2007, novo prazo prescricional de 5 anos, o qual findar-se-á em 5 de setembro de 2012. Findar-se-ia, né? Apresentada a DECOMP em 13 de 11 de 2007, é forçoso reconhecer o direito da recorrente em ter o seu direito de crédito analisado, já que é ausente decurso do prazo de prescrição. Destaque-se por oportuno que o STJ entende perfeitamente possível o protesto judicial para interromper a prescrição na esfera tributária em favor do contribuinte por aplicação analógica do artigo 174, parágrafo único, inciso 2º do CTN, conforme julgado, cuja ementa abaixo transcrio. Aqui, coloquei duas emendas, uma agora de 2019 e uma mais antiga, que diz que o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o protesto judicial feito pelo contribuinte interrompe o prazo prescricional, pois aplica-se, por analogia permitida, o artigo 108, inciso 1º do Código Tributário, o disposto do 174, parágrafo único 2, do mesmo diploma legal, que admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário. No mesmo sentido, eu relaciono uma outra jurisprudência do mesmo órgão, essa de 2017. Esta também é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, como se pode observar da ementa do Acórdão 9101-004-035, da sessão de 14 de fevereiro de 2019, de relatoria do conselheiro Luiz Fabiano Alves Penteado, assim determina: o protesto judicial possui força interruptiva do prazo prescricional que corre contra o contribuinte para a recuperação de tributos recolhidos indevidamente, por aplicação da analogia do artigo 108, inciso 1º do CTN, face ao disposto aí, exatamente como diz a jurisprudência, né, do STJ, que admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança de crédito tributado pela autoridade fiscal. Desta forma, comprovada a interrupção da prescrição, inexiste prescrição da pretensão à restituição do indébito defendida pela DRJ, motivo pelo qual reconheço a nulidade da decisão recorrida, já que não foram analisados os argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, o que gera prejuízo à legítima defesa da recorrente, nos termos do artigo 59, inciso 2º do Decreto 7235. Diante do exposto, conheço do provimento do recurso voluntário para anular o Acórdão 14.54.336, prolatado pela segunda turma da DRJ Ribeirão Preto, São Paulo, retornando o processo à origem para novo julgamento com análise da manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente. É como voto, presidente. Ok. Thaís? Parabéns, Renata, achei excelente o voto. Obrigada. Eu ia
perguntar só até para o presidente se não acha que não é o caso de nulidade. Na verdade, a decisão da DRJ está sendo reformada na parte da decadência. E daí, porque ela parou na preliminar de mérito, ela é devolvida para ela analisar nos outros pontos. Outro dia, a Câmara Superior reformou uma decisão minha e eu acho que veio assim, por isso que eu estou lembrando. Não foi anulada a minha decisão, porque não é nula, né? Ela foi reformada naquela parte que era preliminar. E daí os outros argumentos têm que ser analisados agora. É dar parcial provimento para... Reformar o acórdão com relação à decadência, devolvendo os autos para apreciação das demais questões controvertidas de mérito. Não me oponho, não. Não sei se você concorda, Renata? Concordo. Entendeu? Porque não é nulo, né? Problema. Não é questão de nulidade. Você reformou mesmo. Tá? Entendeu? Eu vou botar aqui, reconheça a necessidade de reforma da decisão recorrida. Considerar a nulidade e reforma a análise, né? Que já considerado. Tá cortando tudo para mim o que a Cíntia tá falando, eu não tô conseguindo ouvir bem, não sei se vocês estão. Eu não estava te ouvindo bem, estava cortando tudo, Cíntia. Não, mesmo porque aí já fica superado essa questão do prazo, né? E vai só para análise mesmo. Por isso que não, se anular, no caso, devolveria. Então, ficaria diante do reconheço e dou parcial provimento ao recurso para... Eu acho que não é parcial, é total. Porque o que foi devolvido é só a questão da decadência. Não, e a gente está reformando. Porque ele pede o provimento, ele pede a compensação. A gente não está reconhecendo a compensação. Aí ele pediu a compensação? Tá, não, tá certo. Então, parcial provimento. Parcial provimento do culto para que os autos retornem para o novo julgamento? Então, eu não vou anular? Reformando a decisão quanto ao questão preliminar da decadência. Não é prescrição? Desculpa, prescrição. Retornando os autos. Eu coloquei aqui da seguinte forma: reformar o acórdão tal quanto ao prazo prescricional, retornando o processo à DRJ competente para apreciar as demais questões de mérito. Acho que é normalmente assim que a gente... Mas vamos votar, né? Claro, mas... Vamos discutir e vamos votar, né? Votar nesses termos, então, né? Isso. Eu tinha colocado assim, você já fixou a redação, Rodrigo? Não, eu vou proclamar só no final, mas pode falar, Renata. Eu tinha colocado agora, conforme vocês estão ouvindo, eu estava aqui reformulando, né? Conheço e dou parcial provimento a recurso para que os autos retornem à origem para o novo julgamento com a... Não é origem. É DRJ competente. Para a DRJ competente. Para apreciação das demais questões de mérito. Tá. Para apreciação dos demais argumentos de mérito. Pronto. Deduzidos em manifestação de conformidade. Então fica... Das questões de mérito, na verdade, né? Não é das demais, porque essa era uma preliminar. Então é de qualquer... tudo de mérito, né? Os argumentos de mérito. Acho que fica ótimo. Mas vamos lá, vamos debater se está claro, está tranquilo? Sim. Renan, Pedro, Lara, Ok, tá bom. Sabrina, Cíntia. Podemos votar? Pedro. Acompanhe a relatora, presidente. Cíntia. Acompanhe a relatora. Renan. Relatora. Renata. A Renata é Lara. Acompanhe, presidente. Sabrina. Com a relatora. Thaís. Acompanhe. Eu também acordo os membros do colegiado por unanimidade
unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reformar o acordo 1454336, quanto ao prazo prescricional, retornando o processo à DRJ competente para apreciar as questões de mérito da manifestação de conformidade. Tá bom, sim? Thaís, Renata, Cíntia e demais colegas? Então, pronto. Pronto, agora vamos lá. Deixa eu explicar aqui os outros. Os outros são praticamente idênticos, se vocês concordarem com o que eu propus. O relatório é muito parecido, o que acontece? É a mesma coisa, a DRJ reconheceu a prescrição e não julgou os argumentos da manifestação de inconformidade. Mas, naquela oportunidade, quando o recurso voluntário foi apresentado, ainda não havia o trânsito em julgado da ação de protesto. Então, eles não trouxeram esse argumento da ação do protesto interruptivo da prescrição. Mas como eu analisei o processo e sei que tem a decisão e o período é exatamente o mesmo, eu fiz um adendo de que no processo de minha relatoria estava analisando e eu aplico o mesmo raciocínio a esses dois processos, nada obstante o recurso voluntário não falar sobre esses termos, porque na oportunidade não havia esse dado. Então, não tem cabimento eu dar provimento para um e não dar para o outro, já que o objeto é o mesmo, o protesto foi deferido e abarca exatamente o mesmo período desses dois outros processos. Então, caso a turma concorde, eu aqui me pouco da leitura, porque é exatamente o mesmo, eu só trago esse ponto, dizendo que não foi alegado aqui, até porque nem poderia, porque no momento em que veio o recurso voluntário não tinha esse dado, foi decisão posterior, era o mesmo caso, se vocês quiserem eu leio essa parte, e no caso eu dei nulidade da decisão, mas aí se aproveitaria exatamente o mesmo resultado que a gente deu agora, só que com relação ao número do voto diferenciado, mas seria a aplicação do mesmo resultado por conta do protesto interruptivo da prescrição, apesar dele não ter sido levado em conta. Renata, se fosse o contrário, né, você buscaria, que eu acho que a gente já teve algumas questões aqui que a gente, nesse caso, baixou em diligência para voltar, para vir esse documento para cá, não foi não, Thaís? Não é um caso, esse caso não. Mas eu penso que se fosse o contrário, se fosse um documento que provaria, que tiraria o direito do cara que a gente viu no outro processo. Eu até pensei, Rodrigo, em pedir diligência, mas eu vi o documento, é idêntico, é o mesmo período. Então, como eu sou relatora de um processo, já estou avaliando aquilo ali, eu estou testando a veracidade dele, que de fato é a mesma coisa. Diz respeito ao mesmo período, é a mesma matéria. Eu falo o contrário, se esse documento fosse para... Assim, para trazer caso eu não soubesse da existência. Não, se esse documento fosse para prejudicar a parte, ou seja, esse documento trouxesse a verdade profissional. Mas se vocês entenderem, então, o pedido de diligência da análise... Porque eu lembro que teve algumas questões que a gente discutiu aqui não, no colegiado, em alguns casos, que o colegiado foi mais conservador nesse ponto. Mas é só uma questão que eu estou trazendo. Você vai falar, Cíntia? Como bem colocado pelo Rodrigo, realmente tomar cuidado, né, precedente com relação à questão da utilização de prova emprestada, conclusão emprestada. Então, eu entendo que talvez seja razoável abrir a oportunidade para que o próprio contribuinte junte aos autos. Já fica aí a proposta. Thaís? Então, presidente, super pertinente a sua preocupação. Realmente teve situações que a gente tomou essa posição aí da diligência. Mas eu acho que tem casos e casos, né? E eu acho que nesse caso, eu tô tendendo a achar que a diligência é desnecessária, porque é uma decisão judicial pública, né? Assim, isso está no site do tribunal, se a gente procurar, entendeu? Não é um documento que vem de outro processo do contribuinte, que a gente não tem acesso. Então, assim, eu acho que aí daria para aplicar a situação da causa madura para julgamento, sabe? Pelo caso concreto, porque está muito simples, porque o período está ali, porque a decisão é pública,
tá, do processo judicial. Então, não é de um outro processo administrativo que tem sigilo do contribuinte, de outro relator, enfim. Por conta disso, eu tenderia, nesse caso, achar que é viável da forma que a relatora está propondo. Tá? Eu acho que economia e celeridade aí agradeceriam, porque tá muito claro, muito simples e público esse documento, né? Aí, no caso, da observação Está ruim o seu som, Cíntia. Tá bem ruim o teu som. Está começando o temporal aqui, acho que está mexendo com a internet. Considerando as observações da Thaís, se for para optar por esse caminho, aí seria, então, voltando o princípio da possibilidade da celeridade, mas aí trazendo, então, no voto que procedeu, né, de ofício a análise no site, né, do tribunal, trazer a origem pública do documento que você está embasando, né, e também reforçado, é óbvio, né, pela análise do processo tal. Aí, realmente, aplicando a celeridade e oficialidade é de se analisar por ter um documento Abordados no voto. Tudo ali bonitinho, botei que era do sítio, que tá tudo ali. Se vocês quiserem, eu leio essa parte, mas... Essa colocou Tá ali, eu coloquei que da origem do processo tal, que eu verifiquei no sítio, que foi feito o trânsito em julgado, de acordo com a análise no sítio Tá tudo aí bonitinho. Por isso que eu achei que a diligência, como já seria um documento que eu tenho esse acesso, é voltar para falar o que eu já sei. Por isso que eu preferi não optar pela diligência e votar. No caso, eu teria dado a nulidade da minha forma com o outro, mas a gente já fez o posicionamento, que de fato tem que dar provimento para que reforme a decisão da forma como a gente fez no processo anterior. Ok, mais alguma consideração? Esse é o 30, né? Deixa eu ver. Podemos votar? Então, Pedro? Sim, não houve, então, a sugestão de diligência, né? Foi cancelada. Enquanto a publicidade da decisão, né? Tá ok. Eu acompanho a relatora, presidente. Ok. Cíntia? Só um minutinho, Rodrigo, para a celeridade. É a mesma coisa do outro processo. Eu estou aplicando... O 30 e o 31 é a mesma coisa. Isso. E o resultado é o mesmo, parcial provimento ao acordo quanto ao prazo prescricional, devolvendo o voto. Isso, exatamente. Eu apliquei exatamente o mesmo raciocínio que eu desenvolvi agora nesses dois processos. Então, não vai falar de nulidade, né? Vai falar daquele jeitinho. Eu já estou até trocando aqui, vou trocar depois direitinho, quando ver a pauta, aí eu já organizo tudo certinho, de acordo com o que foi votado. Ok. O Pedro acompanhou, Cíntia? Você pediu um tempinho. Não estou te ouvindo. Está me ouvindo? Agora sim. Sim. Não, eu vou, com essas considerações que eu fiz, eu vou acompanhar, sim, a relatora por conta dessa observação da Thaís, que no caso não é uma prova de outro processo, ou algo que não tenha, que a relatora não tenha acesso. Então, eu acompanho, sim. Ok. Renan? Até para manter a coerência um pouco do que eu tenho, eu lembro que há uns meses atrás, nos processos de multa aduaneira, como me distribuíram um lote de processos e o contribuinte, nas alegações dele, veio com a deficiência probatória e eu a supri de ofício, informando mais ou menos o que a Renata utilizou no processo dela, que é, olha, tudo bem, mas esses dados que eu preciso aqui para suprir a deficiência probatória do contribuinte estão nos outros processos que também me foram distribuídos. Então, eu acho que o princípio da verdade material, ela é um pouco disso, né? Você não precisa cobrar a administração que ela junte documentos que ela mesma tem posse, né? Então, como eu apliquei essa decisão para esses processos aduaneiros e eu identifiquei um raciocínio mais ou menos nesse mesmo sentido, eu vou acompanhar a relatora. Ok. Lara?
Acompanho, presidente, a relatora. Ok, Sabrina? Eu vou acompanhar, presidente. Ok, Thaís? Com a relatora. Eu estou muito incomodado com esse processo, muito. Propõe a diligência, presidente. A gente retoma. Porque aqui não é processo administrativo, Renan, né? Então, igual você falar, a prova estava com a fiscalização e tudo mais. Eu vou, pelo colegiado já decidiu, eu vou acompanhar, mas eu confesso, nesse caso, estou profundamente incomodado, porque numa situação diferente dessa, a gente tomou decisão diferente, né? Não sei se melhora, presidente, aí para você ficar mais tranquilo, que aqui a gente está falando só de uma questão que é matéria de ordem pública, que é prescrição. Então, não é do mérito, do crédito em si, entendeu? Então, acho que dá mais conforto por conta disso também, entendeu? Não é falta de prova do crédito, é da questão do prazo que é conhecível de ofício. Okay. Então, eu acompanho a relatora. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reformar o acordo recorrido quanto ao prazo prescricional, retornando... Quanto ao prazo prescricional, não, né? Quanto a... O reconhecimento da prescrição. Quanto ao reconhecimento da Prescrição. Retornando o processo à DRJ competente para apreciar as questões de mérito da manifestação de conformidade. Ok? Isso aplica-se para o 30 e para o 31 também, né, Renata? Ok, então terminamos os seus votos, né, Renata? Sim, isso terminamos. Ok. Peço só um minuto para eu fazer as anotações devidas aqui. Próximo processo, item 34, Nova Carrãozinho Transporte. Carrãozinho, né? Carrãozinho, Carrãozinho Transporte e Turismo. Relatoria do conselheiro Pedro. Pedro, tem a palavra. Aqui é daqueles casos clássicos aí, né, de apreensão de cigarro em veículo, né, em ônibus. Foi aplicada a multa no valor de 108 mil, né, sobre a quantidade de cigarro, a multa por infração exigida por medida de controle fiscal relativa a cigarros de procedência estrangeira. Foi aplicada essa multa e foi elaborado auto de infração, né, com relação a essa multa. E a empresa foi regularmente cientificada da autuação e ela defendeu inicialmente a ilegitimidade passiva com base na alegação de que o veículo em tela não lhe pertencia na data de sua retenção, né, junto com os documentos. E ele, segundo alega, que é a empresa prestadora de serviço de transporte de passageiros e que para a consecução de suas atividades se levou contrato de comodato com Jair Marques da Silva, possuidor do ônibus com as características de que necessitava, chegando a seu conhecimento de que o dito comodante realizava viagens para Portugal imediatamente incidiu o contrato antes de celebrado e assinou o recibo de compra e venda do veículo, conforme documentos anexos. Então, aqui ela disse que a culpa era desse Jair Marques, que seria o proprietário, e a discussão gira em torno se a documentação que ele trouxe é hábil ou não para comprovar a propriedade do veículo. Ele não era mais proprietário na época da apreensão da mercadoria. Tá? Esse é o relatório. Então, vamos ao voto.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Tudo é o presente processo de auto de infração lavrado para a constituição de crédito tributário no valor de 108 mil, referente à multa exigida por infração às medidas de controle fiscal relativas a 54 mil maços de cigarro de procedência estrangeira, introduzidos irregularmente no país, no termo previsto no artigo 3º, parágrafo único do Decreto-Lei 39968, com redação dada pelo artigo 78, Lei 10.833/2003. Aduz a recorrente que à época da ocorrência dos fatos delitivos, em 8 de 9 de 2005, não seria o proprietário do veículo tipo ônibus que transportava as mercadorias apreendidas. Alega que é a empresa prestadora de serviços de transporte de passageiros e que, para a consecução de suas operações, celebrou o contrato de comodato com Jair Marques da Silva, possuidor de ônibus com as características que necessitava. Chegando a seu conhecimento de que o dito comodante realizava viagens ao Paraguai, imediatamente rescindiu o contrato antes celebrado e assinou o recibo de compra e venda do veículo, conforme documentos anexados, data 15 de 6 de 2005. Tem-se que a única matéria trazida de discussão no recurso diz respeito à identificação do sujeito passivo responsável pela infração. Como se sabe, se o fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos apurados na ação de repressão ao contrabando e descaminho, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do fisco. No presente caso, observe que as provas apresentadas não se mostraram hábeis suficientes para comprovar as alegações de transferência de propriedade do veículo a um terceiro, antes do cometimento da infração. Isso porque, embora o documento de venda apresentado, certificado de registro do veículo, tenha data anterior à apreensão, não há certeza se ele foi realmente lavrado antes da apreensão das mercadorias. Isso porque o referido documento não teve o seu registro efetuado em cartório de registro de documentos em data anterior à apreensão, mas sim posteriormente, em 6 de 9 de 2005. Também não foram reconhecidas por cartório as assinaturas das partes constantes em outros documentos apresentados, tais como o contrato de comodato de automóvel de prazo indeterminado e termo de rescisão de contrato de comodato. Tampouco houve o registro desses documentos em cartório. Não tendo a recorrente trazido aos autos elementos provas hábeis capazes de comprovar a venda do veículo antes da ocorrência da infração e a consequente não propriedade do veículo, por consequência, não conseguiu infirmar a acusação que recai sobre si de ser o responsável pelas mercadorias apreendidas no interior do veículo de sua propriedade. Com efeito, sendo a empresa Nova Carrãozinho Transporte e Turismo Limitada o proprietário do veículo à época da ocorrência dos fatos, cabível imputar a ele a infração ocorrida e a penalidade correspondente, uma vez que no seu veículo foram encontrados cigarros estrangeiros sem comprovação de sua importação irregular, nos termos previsto no artigo 2º e no parágrafo único do artigo 3º do Decreto-Lei 399/68, com redação dada pelo artigo 78 da Lei 10.833/2003. Aí eu reproduzo aí o texto. O Decreto 4.543/2002, o Regulamento Aduaneiro, estabelece em seu artigo 602, parágrafo único, e o artigo 603.1, que a responsabilidade por infração na área aduaneira é objetivo, ou seja, aquela que, para ser provada, independe da aferição de culpa ou de gradação de envolvimento do agente causador do dano. Abaixo são reproduzidos os dispositivos referenciadores da responsabilidade objetiva. Tem aqui o parágrafo único e o inciso 1 aí, certo? Eu reproduzo. Parágrafo único. Salvo disposições expressas em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade da natureza e da extensão dos efeitos do ato. Artigo 603. Respondem pela infração. 1. Conjunto ou isoladamente quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática ou dela se beneficie. Assim, diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto. Ok. Algum comentário, alguma dúvida? Podemos por voto. Thaís, Renata, tudo certo? Cíntia. Então, Cíntia,
Acabou? Acompanho o relator. Ah, ok. Renan? O relator. Renata? Relator. Lara? Acompanho, presidente. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Pedro. Agora o último processo, 35, Bittner, Indústria e Comércio. Silvio Renan. Esse processo é unicamente, a matéria de mérito é a súmula CAF 154, tá? É a correção de crédito presumido do IPI. Em julgamento, de ressarcimento de correção monetária relativa ao crédito presumido do IPI, parcialmente transferido no âmbito de outros processos administrativos, referentes aos períodos de janeiro de 99 a dezembro de 99 e janeiro de 2002 a março de 2004. Esse processo, como dito já no início, ele refere exclusivamente aos acréscimos à correção do crédito. O crédito presumido em si foi julgado em processos específicos e aqui não é objeto de litígio. Então, o contribuinte apresentou esse processo específico na DRF e foi negado. A DRJ manteve-se a decisão por ausência de previsão legal e o contribuinte agora recorre ao CARF solicitando essa correção do crédito presumido e destaca que a correção inicialmente ele destaca a natureza análoga dos créditos de ressarcimento e restituição, tendo devido à correção monetária em ambas as hipóteses. Destaca ainda que negar a correção de tais valores acaba por prejudicar o próprio incentivo previsto na Lei 9363, né, que é a instituição do crédito presumido do IPI. Por fim, solicita o deferimento do crédito relativo à correção monetária desde a data da apuração de cada trimestre até o seu efetivo aproveitamento. Então, o tema ele já é bem conhecido do colegiado. Eu passo ao voto, digo que é tempestivo, deve ser conhecido. Mais uma vez, ressalto que trata exclusivamente da correção do crédito e não do crédito presumido em si. E vou trazer como matéria de mérito, de início, a súmula CAF 154, peço permissão à lei, que diz que, constatada oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária pela taxa Selic deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para análise do pedido do contribuinte, conforme artigo 24 da Lei 11.457. Então, eu fiz um pouco da construção, de como foi feita essa súmula, e trago 2 pontos para discussão do colegiado. Primeiro, quanto à data inicial, a súmula CAF já resolveu isso, né? A partir do encerramento do prazo de 360 dias. Então, ok, o primeiro ponto. O segundo é a constatação de oposição ilegítima, que é o que a súmula CAF exige, né, que tenha ocorrido para que possa haver essa correção. E eu citei como acórdão precedente, apesar de saber que existem os mais recentes, se não me engano foi julgado até mês anterior, um desses, mas eu lembro que esse de agosto de 2020, da Thaís, foi o que o colegiado mais se debruçou e que nós discutimos bastante se a mera mora, se a simples mora seria suficiente para configurar essa oposição ilegítima. E o colegiado, naquela oportunidade, salvo engano, por unanimidade, entendeu que sim, que a mora constituiria a hipótese de oposição. Então, esse processo estaria completamente enquadrado nas hipóteses que nós já julgamos. Há, sim, a oposição ilegítima, caberia a correção monetária após o prazo de 360 dias. Então, trago esse precedente da Thaís, trago ainda o precedente da conselheira Maria Aparecida, e trago dela simplesmente porque entendi perfeito o ponto final do acordo da conselheira Maria,
que é justamente, está até destacado, está na última folha do voto em negrito, e diz que dá provimento parcial, né, para a incidência da atualização monetária pela Selic nos créditos deferidos, a partir do prazo de 360 dias, contado da data de sua transmissão, aplicando-se o disposto no artigo 24 da Lei 11.457, independente da data em que foi protocolizado o pedido, até a data de sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com um encontro de contas na compensação, conforme seja o caso. Eu trouxe esse precedente porque ela destaca não só o termo inicial, né, que seria o final do 360, mas também o termo final, que é a concretização do pedido de contribuinte, seja com ressarcimento, seja com compensação. Nesse sentido, no parágrafo seguinte, eu até trago um pouco do que eu interpreto dessa conclusão da Maria. Eu digo que, por fim, cabe destacar que, no momento da liquidação, poderá ser verificada a existência de crédito a ressarcir ou a compensar após o prazo de 360 dias do protocolo, visto que nos processos onde o crédito foi deferido visto que nos processos onde o crédito deferido foi integralmente utilizado em compensações anteriores ao prazo de 360 dias, não existiria saldo a ser corrigido. É uma mera decorrência do que a gente costuma aplicar. É apenas para destacar, porque eu percebi que em alguns processos o contribuinte pede o ressarcimento, mas utiliza integralmente em compensação antes de decorrer desse prazo de 360 dias. Então, nesses processos não haveria nem que se falar em correção monetária, visto que ele já utilizou a totalidade desse crédito. Então, pelo exposto, voto por dar parcial provimento para reconhecer o direito da recorrente de ver corrigido pela taxa Selic o valor deferido dos ressarcimentos de crédito presumidos do IPI relativos ao período de janeiro de 99 a dezembro de 99 e janeiro de 2002 a março de 2004, após o prazo de 360 dias do protocolo dos pedidos até a data da sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com encontro de contas na compensação, conforme seja o caso. É como eu voto. Ok, Renan. Alguma consideração? Podemos por voto. Pedro? Eu acompanho o relator. Ok. Cíntia? Com o relator. Renata? Acompanho o relator. Lara? Com o relator. Sabrina? Com o relator. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito da recorrente de ver corrigido pela taxa Selic o valor deferido dos ressarcimentos de crédito presumido de IPI pleiteado relativos aos períodos de 1/1 de 99 a 31/12 de 99 e 1/1 de 2002 a 31/3 de 2004, após o prazo de 360 dias do protocolo dos pedidos até a data de sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com encontro de contas na compensação, conforme seja o caso. E com isso, encerramos o julgamento, a nossa sessão do dia 20/10/2020, às 14 horas. Eu peço o apoio e encerrar a gravação.